Bom, como a gente já deve saber, desde o início da formação da Terra, sempre houve mudanças climáticas, tanto no aumento da temperatura, onde lugares chegavam a ficar muito quentes e alguns que eram gelados chegavam a derreter as geleiras, quanto nos lugares frios, que a gente pode citar até a era glacial. E com essas variações da temperatura, sempre aconteciam mudanças nas atividades vulcânicas, na circulação marítima, na atividade solar e entre outras, mas de forma positiva, até porque eram fenômenos naturais. E a gente também não pode esquecer de falar que com essas mudanças também formaram as estações do ano, que a gente conhece como inverno, verão, primavera e o outono. E com o passar do tempo também, com o desenvolvimento humano, a partir do século XIX, com a criação de fábricas, indústrias e muita poluição, aumentou bastante a temperatura da Terra, o que causou mais derretimento das geleiras e, consequentemente, o aumento do nível do mar. Então, a partir disso, só foi piorando e causando mais prejuízo. O que a biologia tem a ver com aumentar a temperatura? Bom, como sabemos, o aquecimento global é um fenômeno que aumenta a temperatura média do nosso planeta, por causa da intensidade de efeito estufa. Essa elevação de temperatura é causada, sobretudo, pelo acúmulo de alguns gases, como por exemplo o gás carbônico e o gás metano, que são encontrados normalmente na nossa atmosfera, mas que estão representando níveis elevados por causa da queima de combustíveis fósseis, que na atualidade que vivemos, dá para ver que é notório que é muito grande os níveis. E com isso ocorrem alguns fatores negativos. Exemplo, o derretimento das geleiras. Com isso, o nível de água aumenta bastante. Um problema bem grave também é na biodiversidade, uma vez que todas as espécies estão adaptadas a um determinado ambiente e o aumento da temperatura muda completamente. Esse ambiente e temperatura pode ocasionar a extinção de algumas espécies. Isso é muito grave. Olá, meu nome é Maria Vitória. Eu sou aluna do segundo C, número 29. E eu vou explicar um pouquinho sobre o aumento da temperatura, só que partindo especificamente para o lado da química. Só que antes de dar a introdução ao assunto, eu vou falar uma prévia assim, sobre o aumento de temperatura. Em 15 de janeiro de 2020, a Organização Meteorológica Mundial ela confirmou que 2019 foi o segundo ano mais quente já registrado após 2016. E essa análise ela foi dada segundo as principais fontes de dados internacionais. O secretário da Organização Mundial de Meteorologia, Peter Tarlas, ele vai falar que a temperatura média global ela aumentou, cerca de 1,1 grau Celsius. E isso vem desde a era pré-industrial. E o calor oceânico também ele está em níveis recordes. Ele também fala que a temperatura dos incêndios florestais, como os da Austrália, de 2019 a 2020, já é considerado o pior registrado, como uma queima de 18,3 milhões de hectares em meados de janeiro. A gente também não pode esquecer que já agora, por esses tempos, também teve outras queimadas, como a do Amazonas, Pantanal, entre outros. Agora, já dando introdução no nosso assunto, que é o da química, eu vou falar um pouquinho sobre esses aspectos que vão envolver a química e sobre outras coisas. O princípio de Le Chatelier, ele vai nos dizer que quando uma perturbação é causada a um sistema em equilíbrio, ele vai se descolorar no sentido que minimize as forças criadas por essa perturbação. E aí ela vai ter que se restabelecer em um novo equilíbrio químico. E como o nosso assunto é o aumento da temperatura, ele vai falar que uma dessas perturbações, como eu já citei, vai ser a variação de temperatura. E essa variação ela vai ser importante porque, além de provocar o deslocamento do equilíbrio, ela também vai alterar o valor constante do equilíbrio Kc. E para a gente poder entender como essa variação na temperatura do sistema ela vai afetar o equilíbrio químico, a gente tem que considerar a seguinte reação entre os gases, de nitrogênio e oxigênio, que eles vão ser meio que essencial para a formação do monóxido de nitrogênio.
Bom, e aí que quando ocorre o aumento da temperatura, vai haver um deslocamento do equilíbrio. E esse deslocamento ele vai ter a reação seguinte, que vai ser a endotérmica. Já quando ela diminui, o deslocamento... Esse é o sentido da reação exotérmica. Como eu posso explicar isso de uma forma breve, simples e objetiva? A reação endotérmica, ela vai ser a que vai para a direita. E isso ocorre para que o calor ele seja absorvido e assim atinja novamente o equilíbrio. Já quando a reação é exotérmica, ela vai para a esquerda. Ou seja, é basicamente a mesma coisa da endotérmica, só que o contrário, estão entendendo? E, portanto, é o mesmo objetivo, alcançar o seu equilíbrio novamente. E só para enfatizar mais um pontozinho aqui, quando ocorre o aumento da temperatura, automaticamente vai ocorrer o aumento da energia cinética. E essa energia cinética das partículas e dos reagentes vai fazer com que aumente a quantidade de choques efetivos e a velocidade das reações. Oi, meu nome é Jaisa Veras, eu sou do segundo ano C, número 13, e eu vou continuar explicando a parte de química que Vitória estava explicando. Bom, eu vou meio que citar alguns exemplos e explicá-los. Quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade de uma reação. Isso pode ser facilmente visto em diversas situações em nosso cotidiano, como nos exemplos a seguir. Quando queremos diminuir a velocidade da reação de decomposição de um alimento, nós baixamos a temperatura colocando na geladeira. Se quisermos aumentar a velocidade da reação de cozimento dos alimentos, basta colocá-los numa panela de pressão, que com o aumento da pressão, aumenta também a temperatura de ebulição da água líquida em que o alimento está. Os incêndios, em geral, costumam ser devastadores, porque a temperatura do ambiente vai aumentando, o que provoca um aumento na velocidade da reação de combustão. Para diminuir a velocidade dos processos químicos metabólicos, diminuindo as chances de lesões no cérebro por conta de deficiência de oxigênio, algumas cirurgias são realizadas diminuindo-se a temperatura do corpo do paciente, ficando em cerca de 15 C. Se colocarmos um copinho efervescente num copo com água quente e outro num copo com água fria, o primeiro... Agora a gente vai falar um pouco sobre as consequências do aumento da temperatura. A maior consequência é o aquecimento global, que é causado pelo aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, principalmente do dióxido de carbono, que é o CO2, mas também a agropecuária, a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento são fonte desses gases. E além disso, pode trazer diversas consequências, como a mudança na pluviosidade. Poderia ocorrer furacões, inundações, tempestades, secas, poderia destruir estradas, pontes, linhas de energia. E outra consequência é o calor intenso, que aumentaria o risco de doenças, alergias, infecções, doenças respiratórias, prejudicaria a vida diária, como o trabalho, o comércio, a agricultura, porque as plantações teriam que ser irrigadas mais vezes, teriam que adotar outras medidas para o bem-estar dos animais, que ficariam mais vulneráveis ao calor. E com isso, os produtos ficariam mais caros. Extinção de espécies e migração. Bom, o que é a extinção de uma espécie? A extinção de espécie é quando a espécie ela deixa de existir em um ambiente ou no ecossistema. O IPCC, mais conhecido como Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, nos alertou em 2007 que para o risco de perdermos 30% das espécies do mundo caso a temperatura global aumentasse 2 graus Celsius, ou seja, muitos animais estão ameaçados pelo efeito do aquecimento global. Há espécies bastante sensíveis às alterações nas condições ambientais, como temperatura e umidade. Além delas correrem o risco de desaparecer, diversos ecossistemas estão vulneráveis às alterações no clima provocadas pelo aquecimento global, especialmente as florestas tropicais, as geleiras do polo e os recifes de corais. Se a temperatura do planeta subir entre 2 a 3 graus Celsius, 43% das florestas do mundo e suas espécies em risco estarão, e 40% das florestas da Amazônia
podem perder a sua vegetação nativa, se transformando em ambientes parecidos como o cerrado. Além disso, o aumento da temperatura pode provocar um desequilíbrio entre a proporção de machos e fêmeas de uma espécie, já que há animais que têm seu gênero definido pela temperatura durante a incubação de ovos. Os processos migratórios dos animais também podem ter alterações drásticas. Várias espécies de mamíferos, pássaros, peixes e répteis podem migrar em períodos diferentes e ter seus processos reprodutivos alterados. Para finalizar, iremos pautar a visão que a mídia passa para a sociedade sobre as queimadas. Iniciamos com a reportagem que nosso presidente Bolsonaro culpa ONGs e índios por o desmatamento no Brasil. Jair Bolsonaro diz em Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas que Brasil é referência em preservação ambiental e que as florestas brasileiras não pegam fogo porque são úmidas. Ele ainda culpa a população tradicional por incêndios. Os sites de notícias de referência no Brasil, como G1, Metrópole, Folha e UOL, já falam ao contrário, mostrando dados que desde 1 de janeiro a 22 de outubro são mais de 89.604 focos queimados na Amazônia. Já no Pantanal, supera em 10 vezes a área de vegetação perdida em 18 anos, com perda de 14% do bioma apenas em setembro. Dados mostram que entre 2000 a 2018 foram 2.100 km² devastados. Já em 2020 foram 23.000 km² devastados.